Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Você que é abençoado, abençoada, você é trunfo de Deus. Convido a você a participar hoje, mais um Café com Deus. E está feito no fogo, hein? E está lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 2 e versículo de número 7, ok? Você que se inscreveu no nosso canal, muito obrigado por ter se inscrito, né? Você muito nos ajuda, tá? Você que dá um likezinho, um joinha para nós, você que faz também compartilhamento, você que compartilha os nossos vídeos, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas, ok? Você me ajuda na evangelização, porque o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Vamos lá, o café de hoje está em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 2 e o versículo 7, que diz assim, ó: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Aleluia. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eita glória! Gente, a palavra de Deus é tremenda, como a gente aprende com ela. Apóstolo Paulo agora, ele está discorrendo de assuntos relevantes, porque ele vem falar aqui sobre uma visão que ele teve. E ele fala do versículo 1 até o versículo 10 sobre essa visão. Depois, ele vai tratar sobre a preocupação com a igreja de Coríntios, né? Então, vamos lá, por etapa, né? Nós lemos um versículo aqui que fala muito claramente que ele conhece um homem e ele está falando de si próprio, né? Claro, que a gente se conhece, né? Ele está trazendo aqui a revelação para mostrar que Deus o levou ao terceiro céu, né? Dizem que o primeiro céu, o céu que nós vemos, diz que o segundo céu é o céu que é o paraíso, e diz que o terceiro céu é o céu aonde está Deus, o seu trono, né? Aonde estão os querubins, os serafins diante de Deus, naquela visão que Isaías teve lá no capítulo 6 de Isaías, né? Então, geralmente qualificam desta maneira, por isso o terceiro céu, quer dizer, ele foi aos céus mais elevado, que ele poderia ter sido levado ao paraíso. Então, ele diz, se no corpo não sei, se fora dele não sei, o fato é que ele foi arrebatado. E ele teve essa revelação. Isso é lindo demais, porque ele vê coisas que ele não pode revelar ao homem. Então, isso é tremendo, gente. Aqueles que são íntimos de Deus, aqueles que buscam o Senhor, Deus revela-os. A Bíblia diz que clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então tem coisa que a gente não sabe e Deus nos revela. Isso é tremendo demais. São para os íntimos. Há revelações que são para os íntimos, são para os que oram mais, são para os que reservam tempo com Deus. Isso é tremendo. Lembra quando Jesus subiu o monte e levou só com ele 3 discípulos? Pedro, Tiago e João, lembra disso? O que ele foi fazer lá? Foi transfigurar-se, mostrar sua glória para aqueles 3 discípulos que estavam ali com ele. Ele não levou os outros discípulos. Não eram 12 que foram qualificados para serem apóstolos, estavam sendo preparados para isso? Deixou 9 lá embaixo. E ele levou, subiu ao monte, deixou no pé do monte lá 9, fora os outros discípulos que foram cerca de 500 discípulos, mais ou menos, que Jesus, né, ele conquistou. Multidões, mas que seguiu a ele firme,
foram aí cerca de 500, que é o que estavam lá na época do dia de Pentecostes, na descida de Pentecostes, que acabou desistindo 380, indo embora, não quis aguardar, ficou só 120. Você lembra disso, né? A palavra nos revela isso, nos mostra isso na história. Mas o fato é que dos 12 ali, só 3 subiram. Há coisas que eram reservadas só para os 3. Por quê? Justamente porque foram os 3 líderes que deram o início, o pontapé inicial da igreja. Jesus edifica a igreja, aí vem lideranças como Tiago, lideranças como Pedro, lideranças como João, que foi o último, né, dos 3. Então, há revelações para fortalecimento, há revelações para a gente conhecer mais a Deus. É o que foi feito lá, Jesus com as vestes transfiguradas, brilhantes, né? Aparece para eles dessa maneira e está lá conversando com eles, Elias e Moisés, porque um representava a lei e outro representava os profetas. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Quer dizer, a lei e os profetas apontam para Cristo. Toda a escritura aponta para Cristo. Porque o que se escreveu depois de Cristo, fala-se dele. E antes dele, aponta para ele. A Bíblia que existia, que Jesus lia, era justamente a lei e os profetas. Não existia outro. Aí salmos são cânticos que depois foram, né, compilados, colocados numa coletânea aí de 150 salmos. Por isso que salmos a gente não fala, não é certo, não é correto falar capítulo 1 de salmo, capítulo 2. Salmo não tem capítulo. Salmos são 150 salmos. É o salmo 1, salmo 2, salmo 3, correto? Então depois foi juntados livros, e que vieram depois Eclesiastes, os livros de Provérbios, né? De Salomão. São livros históricos, livros poéticos e tal. Mas esses são os profetas e a lei que Moisés escreveu, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Então, presta bem atenção nisso. Eles apontam para Cristo. Eles estão conversando com Jesus e de repente uma nuvem vem e os encobre e só fica Jesus aparecendo e uma voz clama: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Quando eles olharam, eles viram só Jesus, dizendo que Jesus é maior do que Elias, que Jesus é maior do que Moisés, porque esses apontam para Cristo. Amém? Então hoje, por exemplo, o judeu acha que Moisés é maior do que Jesus, acha que Jesus era só um profeta, um grande profeta, mas que Moisés era maior, para você ter uma ideia. Então quem conhece a Deus, a revelação, a palavra revelada, sabe que Jesus é o Filho de Deus, o que os judeus não sabem, a não ser judeus convertidos. Recebe aí, amém? Então essas coisas tremendas, igual que está acontecendo com o apóstolo Paulo, são para os chegados. Quem busca mais, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Isso é lindo demais. Por quê? Nos ensina que Deus tem coisas tremendas a revelar para os seus chegados. Amém? Igual aconteceu, por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar uma menina e usou a expressão em aramaico dizendo Talita cumi, que quer dizer, menina, te mando, levanta-te. E só ficou lá dentro do quarto com a menina o pai, a mãe e 3 discípulos com Jesus. Quais eram os 3? Pedro, Tiago e João. Preparação para eles no futuro estar à frente da igreja como líderes. Ok, queridos? Recebe isso daí. Há coisas que são para chegados. Por exemplo, o homem que descobriu a pólvora era um homem de oração, era um homem dedicado à oração, à igreja, não faltava culto de oração. Você tem uma ideia? Quando o presidente, acho que dos Estados Unidos, foi contemplá-lo, honrá-lo, o presidente atrasou, ele não pôde esperar, ele foi embora. Aí alguém avisou o presidente: olha, ele aguardou o senhor até agora, e era uma festividade de honrarias, hein? Ele aguardou o senhor até agora, mas o senhor não chegou, ele precisou ir, que ele tinha um outro compromisso. Aí o presidente perguntou: qual compromisso?
mais importante do que estar comigo, que sou o presidente. Aí alguém falou com ele, ele foi para o culto de oração, porque ele é um presbítero, um homem de Deus, um homem de oração. Gente, é porque o presidente não sabia que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, aquele que nós, quando oramos, estamos diante dele, é mais importante do que tudo. Recebe isso daí. Deus revelou a pólvora para este homem. E outros grandes homens também receberam revelação de mistérios, de coisas que são chamados de invento, mas na verdade são descobertas, né? Porque Deus já sabia. Deus só revela aos seus. Então, recebe aí, tem coisa grande para você. Quando você se humilha, quando você ora, quando você se achega ao Senhor, quando você reserva tempo com Deus. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne que foi colocado nele, para que ele não se envaidecesse por causa daquela visão. Eu não sei qual é o espinho da carne, cada um fala uma coisa, cada teólogo aponta de uma maneira. Eu acredito, como teólogo que sou também, acredito que o espinho na carne de Paulo era o sofrimento com as igrejas. Tanto é que ele fala, ele discorre agora, a partir do versículo 11, ele discorre sobre a situação das igrejas. Amém? Ele vai falar até o versículo de número 21. Então ele usa metade deste capítulo para falar sobre a visão que ele teve e a outra metade para falar sobre o sofrimento que ele tinha com as igrejas. Não havia quem não sofresse, que ele não sofresse. Ele esmerava a vida, ele dava vida pela igreja. Então eu acredito que era sofrimento em cuidar, como um pai que cuida, como uma mãe que cuida dos seus filhos. Era ele cuidando de cada igreja que ele abriu, de cada igreja que ele era responsável. Esse era o espinho na carne. E ele era torturado por causa disso, ele era perseguido por causa da igreja do Senhor, por fundar igrejas, por desbravar trabalho, abrindo novas frentes de trabalho, que o apóstolo ele faz isso, ele é enviado. O significado de apóstolo é isso, enviado para uma missão. Então, ele sofria com isso, ele discorre isso no seu capítulo todo, né? A falar sobre esse assunto, amém? Então eu creio que era o sofrimento com as igrejas que ele tinha. E assim ele chama a atenção da igreja, quando ele diz: eu não fui pesado a vocês, enviei Tito aí com outro companheiro, ele não foi pesado a vocês, eu fui sustentado por outras igrejas para assistir vocês, eu quero que vocês caminhem bem, eu não quero ser pesado, vou voltar aí na terceira viagem para visitar vocês, mas não serei pesado a ninguém, né? Então ele todo cuidado, né, para não ficarem acusando ele de aproveitador, porque aquela igreja era uma igreja que tinha condição. Então ele não queria ser jogado isso na cara dele. Ele fazia por amor. Ele entregava mais do que recebia daquela igreja, da igreja de Corinto, amém? Então é isso que a gente deve fazer uma entrega, amar o nosso próximo, amar a igreja do Senhor. Ela é noiva de Cristo, nós somos a igreja, e o meu irmão é a igreja. Então eu tenho que fazer por onde em ser abençoador na vida dele, em investir na vida do meu próximo, amar o meu próximo como se fosse a mim mesmo. Jesus ensinou isso. Recebe aí, meu irmão, amém? Cristo deu a vida pela igreja, Cristo é o noivo que desposou a igreja, ou seja, a igreja está noiva dele, aguardando o momento do arrebatamento. Paulo aqui está tendo uma visão extraordinária do que Deus é, da sua glória, do que ele tem preparado para nós. Então, isso é lindo demais. A noiva está sendo adornada, enfeitada, preparada, maquiada, né? Embelezada, vamos pôr assim, pelo Espírito de Deus, para casar com Jesus, para o encontro de Cristo. Em breve isso vai acontecer. O Senhor vai tirar um povo da terra, que é a sua noiva, que é a sua igreja, para estar com ele para sempre, livre de toda condenação, de todo mal. Mas a Bíblia diz: ai da terra e aqueles que aqui estiverem. Então, faça parte da igreja. Como fazer, pastor? Aceitando a Jesus no seu coração, deixando Cristo reinar na sua vida, dirigir os seus passos, te orientar. Leia a Bíblia todos os dias, ore, obedeça aquilo que você leu, aprendeu. Aí você é a igreja do Senhor. Aí o seu nome vai ser escrito no livro da vida, e no dia de chamar a igreja,
seu nome vai estar lá. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, quero orar por você, querido. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos todos os encarcerados, coloco nas tuas mãos também, ó Deus, o diretor do nosso presídio aqui, o Vieira, coloco também o Eliel, Pai amado, nas tuas mãos, o Eliel Coutinho, abençoa ele, que é ali um canal de bênção. Deus, está sendo preparado uma sala ali para trazer ensino para aqueles detentos e levar também, ó Deus, aprendizado, em aprender a tocar instrumento e te adorar e te louvar. Já existe um coral que existe ali, que é ensaiado com eles e eles já apresentaram. Que o Senhor vá abrindo portas, ocupando a mente daquelas pessoas. Toma nas tuas mãos a Rosaura Marques e família, pedido dela de oração do Lucas e a Natália, Pai amado, que estão na obra do Senhor. Toma nas tuas mãos. Alcina Lúcia também, a causa dela, abençoa tua filha. Deus, a Elisa Mauro também, toma nas tuas mãos, ela, o Antônio, a causa dela. Toma também a Elisângela Aparecida e família. Toma o Jorge Luiz Rodrigues e família. Toma a Nelma Kumaru também, seus filhos e netos e a sua família. Toma o Antônio Rodrigues também, ó Deus, e a sua família. O José, a Rosemary S. Lemos e família. Toma o Bel Soares também, lá de Tangará da Serra, do Mato Grosso, meu Pai amado, e família. A Val Ramalho e família. O Paulo Proença e família. E a pastora Glória também em especial. Abençoa, dá saúde à tua filha, prepara tudo para ela. Deus, um milagre eu te peço em nome de Jesus. Eu oro pelo Mauro também, meu primo, oro pelo Silveira, Antônio Silveira, meu tio, oro por essas vidas, Pai amado, que o Senhor pode fazer um milagre em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar.